E o Rio de Janeiro foi palco de mais um ato concentrado em que foi comemorado o bicentenário da independência do Brasil nesse 7 de setembro. Antes mesmo da chegada do presidente Jair Bolsonaro à capital fluminense, milhares de brasileiros começaram a se reunir por toda a extensão da praia de Copacabana. O público que se concentrou na orla e em barcos no mar pôde acompanhar shows aéreos realizados pela Força Aérea Brasileira e apresentações da artilharia e marinha. Logo após participar dos atos em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro foi para o Rio de Janeiro, onde foi recepcionado com uma motociata. O presidente era aguardado por seus apoiadores no aterro do Flamengo, de onde partiu em direção a Copacabana para acompanhar mais um desfile cívico-militar e discursar. Durante o trajeto, de 14 quilômetros, o chefe do executivo cumprimentou pessoas que o aguardavam nas ruas. O ponto alto da concentração foi o discurso do presidente. Em sua fala, Bolsonaro exaltou o Brasil e suas riquezas e disse que faltava para a população se livrar das mentiras que os tornavam reféns. O Brasil é um país fantástico. Ninguém tem o que nós temos. Recursos minerais, água potável, terras agricultáveis, clima aprazível. Ninguém tem o que o Brasil tem. Costumo dizer, olhe o que Israel não tem e veja o que eles são. Agora olhem o que nós temos e o que ainda nós não somos. O que faltava para nós? Faltava acordarmos da letargia, da mentira, das palavras bonitas, mas de muita enganação sobre a sua população. Aproveitou para criticar Lula, dizendo que fala palavrão, mas não rouba, e relembrou da escolha de ministros técnicos para ajudar a melhorar o país. Não sou muito bem educado, falo palavrões, mas não sou ladrão. Pessoas competentes, honradas e patriotas que aceitaram também essa missão. José Maria Trindade, tá então, Zé, assim como em Brasília, no Rio de Janeiro também, muita gente acompanhando o presidente, que foi ao palco com falas duras, né, Zé? Sim. Foi um ato conclamado pelo presidente Jair Bolsonaro como grande último ato, né? E toda a indicação era de comemorar o 7 de setembro, que nunca mais será o mesmo aqui no Brasil, depois do governo do presidente Jair Bolsonaro. Se transformou numa data importantíssima, e é. Olha, Vitor, estou acostumado a convites aqui de embaixadas, né? Aqui em Brasília existem as embaixadas de vários países para as comemorações das datas nacionais. E realmente todo o país comemora muito bem a sua data. Os Estados Unidos fazem inclusive uma festa aqui na embaixada, é feriado para os funcionários da embaixada. Enfim, é assim que se faz. E o Brasil estava acostumado àquela coisa modorrenta, de um desfilinho ali de manhã e pronto, todo mundo ia para o parque. Não, é um momento de se conhecer o passado do Brasil. Nós estamos completando aí 200 anos da independência e evitar que caiamos em buracos futuros. É assim e é por isso que aprendemos e estudamos a história do país. O presidente, nesta nova linha de discurso, né? Ele abandona um pouco a crítica às urnas e ao sistema eleitoral e bate fundo nas pesquisas eleitorais. É de se estranhar. Como não? Como é possível alguém atrair tantos com tão poucos nas pesquisas, né? É de se estranhar mesmo. Esta manifestação é uma demonstração clara. Estas manifestações. Eu recebi vídeos aqui do Brasil inteiro. Cidades pequenas, de 10 mil habitantes, de 20 mil habitantes, fazendo atos assim. Lá em Ipatinga, no Vale do Aço, né? No interior do Rio de Janeiro, em São Paulo, lá em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, todos fazendo exatamente isso. Manifestações assim, é o que o presidente Jair Bolsonaro chama de data povo, né? O Brasil, como diz o presidente, é realmente um país fantástico. E acabou aquela história de um país adormecido, um país do futuro, um país de agora.
Nós precisamos retomar o ritmo de crescimento do Brasil. O presidente tem razão. E eu costumo dizer que o presidente Jair Bolsonaro é irritantemente coerente. Porque é ele não mente. Ele é assim. Já várias vezes, aquela reunião ministerial que liberaram, que divulgaram, né? A gente não vê nenhuma conversa paralela, não sei quanto vamos ganhar nisso, ou como será a corrupção nesse projeto. Palavrão? Sim. Agora, ladrão? Não, nem desonesto. Ele tem toda a razão quando ele fala exatamente sobre esse processo. Então, assim, é um novo momento mesmo, e o presidente atrai essas multidões que eu considero até muito maiores do que esse bolsonarismo que dizem de uma forma jocosa por aí. É um grande movimento para o país. E eu costumo dizer que a Venezuela está nessa situação lá comendo cachorros, literalmente, e a Argentina entrando nessa degradação, não é de agora, mas são decisões que os pais e os avós tomaram lá atrás, né? Lá atrás, desde Hugo Chávez lá na Venezuela, para chegar no Nicolás Maduro. Então, um momento mesmo de reflexão, e que bom que a data nacional, o 7 de setembro, sirva de esteio e de base para esta reflexão nacional. Você, Schelp, o que achou dessas falas do presidente à tarde, no ato do Rio de Janeiro? São palavras duras em relação ao adversário, Lula, né? Ele fez referências diretas ao ex-presidente Lula, referindo-se justamente ao histórico de corrupção, mas foram palavras mais amenas, apesar de também ter citado, em relação ao processo eleitoral, em relação ao STF, que sempre foram alvos do presidente Jair Bolsonaro, já desde o início do governo. Então, essa mudança de estratégia, que vinha sendo defendida por uma parte da sua equipe de campanha, vai fazer muito bem, porque o presidente que queria e que precisava para sua propaganda eleitoral gratuita, ele tem, sem dúvida nenhuma, força popular, como você pode ver por essas imagens, e isso vai ser, obviamente, utilizado na propaganda eleitoral nas próximas semanas até o dia da eleição, no primeiro turno. E em relação ao discurso, o fato dele ter amenizado nesses dois pontos, principalmente, favorece ele, porque uma parte do eleitorado brasileiro que tende ou pode e pensa em votar em Bolsonaro, mas não tem tanta certeza assim, não gosta muito desses arroubos institucionais, né, ou anti-institucionais, antipolítica, essa postura antipolítica que muitas vezes se vê no presidente Jair Bolsonaro. Então, essa estratégia de reduzir, amenizar o discurso, casa bem, era o que era esperado por uma parte da campanha dele e vai ser usado, então, a partir de agora. A questão é saber se isso vai se converter em votos ou se esses atos apenas reforçaram e cristalizaram ainda mais aquele apoio firme que ele já tinha. Diga, Ana. O presidente, acho que comentávamos aqui, Zé, exatamente sobre aquela reunião ministerial, né? Muitos disseram, bom, depois dessa reunião, o presidente Bolsonaro vai mostrar quem ele realmente é. O ministro Fachin, se eu não me engano, ele que tirou aí a condição de sigilo, né, de uma reunião importante do governo. E o que o público viu, o que o Brasil todo viu, foi exatamente o presidente Bolsonaro de sempre, né, do cercadinho, das rodas, dos podcasts, né, de por onde ele passa. Um presidente que, sim, fala palavrão e que demonstra ser aí uma conexão muito próxima do povo. Ele tem um eleitorado muito orgânico. E é isso que deixa esses marqueteiros que custam milhões de reais de cabelo em pé, né? Porque não adianta estratégia, não adianta todo o dinheiro do mundo definindo o que dizer, o que falar, como se portar, a retórica certa das redes sociais, das plataformas, se não existe uma conexão natural, uma conexão orgânica que coloca aí, como nós vimos hoje, milhões de pessoas nas ruas simplesmente entoando o mesmo canto, que é de respeito à Constituição e principalmente proteção à liberdade, que é o que o presidente Bolsonaro já vem falando há bastante tempo. Você, Fiuza? Esse verso, né, que o
que o Binha transformou em rima, né, muito bem nessa nossa manchete, falo palavrão, mas não sou ladrão, não é só uma rima. Isso é uma fala muito importante, porque ela separa, de fato, duas coisas. Uma é o que se tenta, né, esses que já desistiram da democracia ficam tentando construir uma estética, né, e tentar criar essa tese fajuta do fascismo, etc., contra a democracia, em cima de uma estética, de uma caricatura do presidente da República, uma caricatura pessoal. No entanto, por que tem esse mar de gente onde esse presidente vai? Como disse o Zé, isso é um bolsonarismo? Claro que não. Claro que não. Isso é um partidarismo, isso é uma seita, isso é uma corrente ideológica, não tem absolutamente nada disso. Claro, todos têm os seus credos, as suas ideias e, eventualmente, os seus partidos. Mas isso aí é outra coisa, isso aí é resultado. O nome disso é resultado. Eu me sinto com autoridade, modestamente, com independência para falar, porque eu falo de vários governos, de positivo e negativo, e não me enquadro em rótulos, em conceitos que eu acho que são grosseiros. O nome disso aí que vocês estão vendo nessas imagens, o povo na rua desse tamanho, manifestações desse tamanho, isso é o povo. Né? Para quem não está ligando o nome à pessoa, o nome disso aí é povo, é sociedade. É uma reunião gigantesca dos cidadãos brasileiros, dos indivíduos brasileiros. E por que eles estão assim tão motivados? Eles não têm nada para fazer? Eles estão de bobeira? Não, porque eles percebem que a sua vida melhora com a gestão do atual governo. E isso é outra coisa inquestionável. E se não fosse isso, para mim, né, com todos os problemas que a gente já teve, não tinha nem graça falar sobre resultados administrativos. Só que tem graça falar porque eles são bons. E isso é a principal função de um governo. Não deixar acontecer com o que aconteceu, por exemplo, no período do PT. Não foi só no período do PT, não. No período do Fernando Henrique teve uma grande reforma importante, depois, no final, desandou a reforma. Né? E aí a vida piorou, o plano real quase que foi para o brejo, teve uma desvalorização. Né? Talvez, se o Bolsonaro for reeleito, talvez isso possa acontecer por desgaste, mas no final a gente tem que avaliar o momento. E o momento é um dos mais difíceis da história, em que a equipe montada pelo Bolsonaro, não adianta vocês ficarem com essas caricaturas, pega a franjinha dele, aí faz uma analogia com Hitler, não adianta vocês fazerem isso, porque não está colando, porque esse mar de gente aí não tá caindo na lorota de vocês. Está vendo uma equipe montada pelo Bolsonaro. Não, é apesar do Bolsonaro. Não, é montada por ele. Eu também não esperava nada do Bolsonaro, achava um deputado ali de segmento. Mas ele compôs esse escalão. Eu achava que o Paulo Guedes ia dar aquela passadinha pelo serviço público, né, para se cacifar aí, ou por vaidade, como acontece com alguns economistas ricos. Mas não foi isso que ele fez. Ele segurou um dos maiores trancos da história. Uma equipe técnica, e está aí, com todas as tentativas de sabotagem, entregando indicadores macroeconômicos, retomada de crescimento no meio de uma tempestade perfeita, né? Políticas responsáveis de desoneração, e aí fica essa porcariada dessas caçandras, que hoje é um dia triste, né? Hoje é um dia triste para as caçandras. O povo aclamando aquela administração que ele elegeu, e obviamente que a maioria quer reeleger. Então, isso é um dia muito triste, porque é o resultado administrativo. Ele fala um palavrão, mas não sou ladrão, porque é isso. Ele está dizendo, não importa a caricatura que compõe sobre o meu comportamento pessoal, importa o que eu entrego como presidente e o que o meu governo entrega. E é bastante diferente do que entregou o governo de um ladrão.